Eu gosto muito de doentes, especialmente fora das consultas. É quando eu me às vezes gosto mais. Eu espero trazer coisas que eu vou falando com os meus doentes, mas que não há tempo, às vezes em 15 minutos, em fazer isto tudo. Portanto, vou aproveitar, já que tenho aqui algumas, para mostrar o que há de novo na terapêutica. Vou falar de coisas que não são novas, lamento, mas vamos ter que falar de coisas que são mais antigas, mas que são úteis e que continuam, obviamente, a ter o seu papel. E, portanto, sem demorar mais tempo, o que é que nós pretendemos quando tratamos o doente com lupus? O médico muitas vezes pretende uma coisa, o doente pretende outra. Convém que estejam alinhados. E, portanto, os objetivos são tratar a doença. Ou seja, controlar os sintomas, prevenir os tais surtos, as crises, os flares, quando ouvem falar em inglês, prevenir o dano, porque o dano depois traz pior qualidade de vida, lesão crónica, e minimizar os efeitos colaterais, quer da doença, quer da medicação, promover a qualidade de vida do doente e, assim, para que isto aconteça, vai então convergir os objetivos do médico com os do doente. Sendo que muitas vezes o médico está a querer a doença, ver uma perspectiva que pode ser diferente do doente. Mas é a doença que pode matar o doente e, portanto, e às vezes pode não haver essa total consciência por parte do doente. Também porque o médico não diz, não pode dizer, isto se você não tratar vai morrer. Não se pode dizer estas coisas assim, como compreendem. Portanto, é muito importante informar, sobretudo logo à data do diagnóstico, e informar como é que a doença poderá evoluir. Nós não somos bruxos, não somos adivinhos, mas há alguns parâmetros, quer na forma como a doença se apresenta, quer na forma como as análises nos mostram coisas de atividade e a experiência que existe em tratar doentes e aquilo que nós sabemos, porque fomos formados para isso, que nos podem mais ou menos dizer como é que vai ser aquela doença. Vai ser sempre uma doença sossegadinha, se vai ser uma doença que pode ter os tais surtos, ou se vai ser uma doença que tem sempre uma atividade subjacente, que de vez em quando pode piorar um bocadinho, mas que na verdade pode nunca sair dali. Isto é que às vezes acontece, pois há as surpresas, e é por isso que o acompanhamento, o seguimento e a presença em consultas é fundamental, porque há as tais surpresas, e aquilo que nós projetamos para 6 meses ou 1 ano para o doente, vem a cabo que é 6 meses, às vezes não dá. Portanto, é importante a comunicação e também o acesso ao médico, à consulta. Portanto, o objetivo, isto é em termos de uma doença tratada, quase como que curada, quase que o doente se esquece que tem a doença, ou pelo menos com uma baixa atividade. E depois, o que é isto quer dizer? Portanto, o doente está assintomático, mas sabe que tem que tomar a medicação e que tem que se manter vigilante e saber o que é a doença e o que é que não é, porque as pessoas sentem outras coisas e têm que conhecer muito bem o seu corpo, porque há muitas outras coisas que acontecem como acontecem às pessoas normais, que não têm doença nenhuma. E também não é estar constantemente alerta e isto é o lupus, isto é... Não pode, porque senão traz muita ansiedade, quer ao doente, mas também ao médico. E o médico ansioso é das piores coisas que pode acontecer. Temos uma doença que o doente não assinta, mas que também tem uma atividade serológica, ou seja, aqueles marcadores que o médico pergunta, diz sempre, os vossos complementos estão normais, ótimo. Os anticorpos estão no mais baixo possível, ótimo. Isso são coisas boas. Há aquelas pessoas que não têm anticorpos, só têm um ano positivo. É um bocadinho mais complicado, porque isso não nos diz muita coisa, mas se não aparecer mais um anticorpo, é uma coisa boa. Depois, queremos que tenha a mínima terapêutica possível para a doença estar assim. Ou seja, o plaquenol sempre, desde que não exista contraindicação, e o corticoide, só se for mesmo preciso. E às vezes é mesmo preciso, porque às vezes, e vocês já devem ter sentido isso, fazer 2,5 ou 5 mg faz muita diferença. E tirá-lo às vezes não é suficiente, não se consegue mesmo tirar. Mas o objetivo é lutarmos por aquilo, por 0 ou 2,5. O 5 ainda está ali, mas brevemente vai ser 2,5 ou 0. E depois pode estar a fazer terapêutica imunomoduladora, pode estar só a fazer plaquenol e outra terapêutica, até pode ser um biológico, só plaquenol e um biológico, perfeito. Mas se o doente está assintomático, está em remissão ou com baixa atividade, está tudo ótimo. Portanto, nos últimos 25 anos, muitos ensaios clínicos, vocês no ano passado tiveram aqui uma sessão de ensaios clínicos, este ano não há, mas vou-vos dizer quais são as novidades. Como veem ali, aqui começou a aparecer os corticoides nos anos 50,
depois o plaquinol também um bocadinho mais tarde, depois a azatioprina, a ciclofosfamida, e só já, depois o micofenolato nos anos 90, e só depois aqui nos anos 2010, na segunda década de 2000, é que começaram a aparecer os medicamentos biológicos. Em 2011 o belimumab, depois o anifrolumab, e entretanto isto não é um biológico, é a voclosporina, mas é um medicamento novo que há para tratar o lúpus. E um que não está aqui, porque na verdade é um off-label, que é o rituximab, que começou a ser usado nos anos 2000. Depois, o que é que nós vamos tratar? Vocês sabem, todos os meses hidroxicloroquina. Já hoje ouvimos falar aqui muito de hidroxicloroquina, mas é na verdade o mais antigo daqueles que se usa para o lúpus, junto com os corticoides, mas é aquele que é mais custo-efetivo. Ou seja, é o mais bonitinho e é o que permite que o doente mantenha a doença estável durante mais tempo, que já vos vou falar daqui a pouco. Depois o resto vai depender do que é que vamos usar um bocadinho do órgão que está afetado, da gravidade da doença, e temos aqui a terapêutica convencional, daqueles que eu já vos falei há pouco naquela linha do tempo, e a terapêutica mais recente, a voclosporina, que foi mais recente, aprovada em 2023, mas que é só para a nefrite lúpica e não é em primeira linha. E depois temos os outros para tratar o lúpus em si, que são o belimumab, o anifrolumab e o rituximab, porque na verdade é talvez o biológico que nós ainda usamos mais para tratar o lúpus. A hidroxicloroquina, muito rapidamente, porque isto é importante, tem alguns efeitos secundários. O principal é o sabor amargo, é logo aquele que toda a gente nota. Tem que se usar estratégias para reduzir o sabor, para aumentar ou permitir a aderência, a adesão do doente à terapêutica. É seguro na gravidez. O benefício não é imediato, a pessoa normalmente pensa a tomar isso ao fim de 6, 7, 8 semanas é que ela está menos cansada, menos dores articulares. E depois tudo o resto, com o resto da terapêutica, porque sozinho também às vezes não é suficiente, acaba por manter a doença mais estável, com menos crises e com a prevenção de dano e aumentando assim a esperança de vida. A vigilância oftalmológica é importante, já vimos aqui, vocês sabem. É muito difícil, eu sei que atualmente é muito difícil nós termos este controle pela dificuldade que há em ter acesso ao oftalmologista, mesmo nós com uma boa relação é difícil. Mas as pessoas não têm queixas oculares no início, são jovens, à partida não há doença nenhuma oftalmológica, às vezes não conseguimos a primeira avaliação inicial, mas depois, no prazo de 5 anos, tem que ter uma vigilância, tem que ter uma observação. Em relação às doses de hidroxicloroquina, porque é muito dito pelos oftalmologistas que a dose é aqueles X mg por quilo por semana. Depois vai ser isso, dividido por 7, tem X mg por dia. A verdade é que nós sabemos que somos todos humanos, os médicos também são humanos e também às vezes falham terapêuticas que não nos são prescritas. E se nós tivermos a certeza, e bem tem que saber isto, que cumpre rigorosamente a terapêutica, essa indicação do oftalmologista é verdadeira. Mas se a pessoa sabe e deve dizer ao médico, olha, nos 7 dias da semana há um dia que me esqueço, há um dia que não consigo, ou há 2 dias, ok, então se calhar já não é preciso fazermos ajuste da terapêutica, porque vamos estar a subtratar, está bem? Porque um estudo que foi feito com doentes com doseamento de níveis plasmáticos, reparem que são uma grande porcentagem, às vezes não atingiu os níveis terapêuticos da hidroxicloroquina. Portanto, isto temos que ser honestos e não custa nada. Nós sabemos que às vezes é difícil cumprir a indicação, sobretudo quando são muitos medicamentos. E portanto, vale mais dizer que há um dia que não se toma do que dizer que se toma e depois o médico está a fazer ali uma série de pensamentos e planos baseados em pressupostos errados. Os corticoides. Os corticoides, não deve haver ninguém nesta sala que não tenha tomado corticoide. E portanto, são ótimos, são excelentes, melhoram tudo o que há no lúpus, mas até certo ponto, porque a dada altura sobrepõe-se os efeitos secundários. E é por isso que é sempre aquilo que nós recorremos quando alguém aparece completamente em surdo, porque é imediato, faz uma injeção intramuscular ou endovenosa, ou aumenta o corticoide oral e sente-se muito melhor, mas isto é uma estratégia que tem que ser por curto tempo e associado depois com a alteração eventualmente da terapêutica, depende dos casos. Tem muitos efeitos secundários, já falaram hoje aqui dos olhos, da parte do sono, da excitabilidade, da ansiedade, das alterações às vezes psicóticas.
Da parte dos olhos, as cataratas, o aumento da pressão intraocular e o risco de glaucoma, mas tem depois outros riscos, sobretudo a nível cardiovascular, de hipertensão, diabetes, obesidade e também a nível do bem-estar físico e da imagem, com a alteração da distribuição adiposa, fáceis em lua cheia e aumento de peso, e a pessoa também não se sente bem com isso depois ao longo do tempo, e isso influencia também a evolução do lúpus. Portanto, o objetivo é a menor dose possível pelo menor tempo possível. A azathioprina, vou passar isto à frente, porque acho que isto são medicamentos que vocês se calhar não querem ouvir tanto, embora sejam úteis e muito úteis, e nós usamos na prática clínica frequentemente, quer este, quer o micofenolato, que tem uma indicação muito particular também na nefrite lúpica, que é a primeira linha junto com os corticoides. E são muito parecidos, por isso eu pus aqui os dois. O micofenolato é uma versão um bocadinho mais moderna, mas atua mais ou menos no mesmo sítio, só que tem menos efeitos secundários, consegue-se tolerar doses mais elevadas e ser mais eficaz do que a azathioprina. Qualquer das formas, a azathioprina tem a vantagem de poder ser usada na gravidez e o micofenolato não, tem que ser suspendido 3 meses antes. E o micofenolato é dispensa hospitalar, portanto, quando se vai à consulta, o médico quer dar, mas não pode começar logo, enquanto a azathioprina leva uma receita, vai à farmácia lá fora e tem logo. Portanto, isto às vezes pode fazer diferença, dependendo de onde é que o doente está a ser tratado, a distância ao hospital e os constrangimentos todos dos hospitais. Pronto. Portanto, isto também interfere na decisão. O metotrexato é muito usado nas doenças reumáticas, imunes articulares e também no lúpus. Pode ser oral ou subcutâneo, também é teratogénico, tem que se suspender antes da gravidez e, portanto, uma mulher jovem que está a pensar em engravidar a curto prazo pode não ser uma boa opção, e aí temos que pensar, sobretudo quando tem uma artrite muito importante, logo partir se calhar para uma terapêutica um bocadinho mais avançada. E depois temos então estes inibidores da calcinurina, que são a ciclosporina, o tacrolimus, e mais recentemente então a voclosporina. A voclosporina é um medicamento recente, aprovado em 2023, já disponível em Portugal, apenas para tratar a nefrite lúpica classe 3, 4 e 5, associado ao MMF. A primeira linha ainda continua a ser o MMF corticoide, e se a doença não for só rinca, habitualmente os doentes não têm só rim, portanto nós temos que estamos às vezes muito preocupados, porque o rim é já um lúpus grave, mas às vezes o doente também tem trombocitopenia grave, ou uma anemia hemolítica, ou tem uma artrite, ou tem uma pele muito grave, e isto pode não ser suficiente, o micofenolato corticoide e a voclosporina, e se calhar temos que tratar o lúpus como uma doença, convém, e então aí se calhar, por exemplo, o rituximab, ou agora mais recentemente o anifrolumab, embora para o rim não dá, mas o rituximab pode ser uma boa opção junto com o micofenolato corticoide, se não resultar associar a voclosporina. Ainda estamos também numa fase muito inicial desta medicação. Estes medicamentos têm quase todos o risco de aumentar um bocadinho a pressão arterial, e a voclosporina também não foge a isso. E depois temos a ciclofosfamida, que é extremamente eficaz, é muito antiga, mas que nós reservamos para os lúpus verdadeiramente graves, em que há risco de vida a curto prazo, sobretudo com envolvimento neurológico, ou com miocardite, ou uma vasculite muito importante, ou com a nefrite lúpica no contexto de um lúpus muito grave, que muitas vezes, por exemplo, nós usamos associado com o rituximab, em que porque o rituximab demora muito tempo a fazer efeito, e a ciclofosfamida é também imediato. E, portanto, pode ser usado nestas situações. Normalmente estes doentes estão internados, não são pessoas de ambulatório, é uma doença muito grave. O rituximab, partindo agora então para os biológicos, é um uso off-label, mas é dos biológicos mais utilizados. Claro que vai ser cada vez menos, porque nós já temos muitas outras, não é muitas, mas já temos mais opções válidas e que estão comprovadas, que foram desenhadas especificamente para o lúpus e que podem ser utilizados, mas ainda continua a ter um papel muito importante nos lúpus mais graves, na nefrite, com uma segunda linha associada ao micofenolato e ao corticoide, como já disse, nas citopénias imunes. O que é isto? É os glóbulos vermelhos muito baixos, porque estão a ser destruídos na anemia hemolítica, as plaquetas muito baixas, porque estão a ser destruídas pelos anticorpos da doença, que faz a trombocitopenia, ou porque existe uma doença grave que não se consegue reduzir o corticoide, está sempre ali, cada vez que se reduz um bocadinho, está logo ativa, e pode também ser uma outra indicação, ou uma doença que
apesar de estar com o terapêutico, qualquer um daqueles imunossupressores antes, mais corticoide, vai tendo ali atividade e nós queremos tratá-la como deve ser. Tem efeitos secundários, pode acontecer, claro que existem efeitos secundários, estes medicamentos biológicos são sobretudo, e o rituximab pode aumentar o risco de infecções, temos que fazer rastreio de infecções crónicas, mas isso é para os outros medicamentos também, de hepatite B, de hepatite C, a tuberculose não tanto, porque isto não interfere tanto, mas o doente já pode ter feito por causa de outra terapêutica antes. Há risco de reação na infusão e às vezes nem é preciso haver múltiplos tratamentos, pode acontecer logo no segundo tratamento, ou até no primeiro. É importante vacinar antes do rituximab, mas reparem, nós também usamos isto muitas vezes em situações graves de internamento, em que o doente não pode esperar 1 mês ou 2 meses para receber. Agora vai receber a vacina e depois então o rituximab. Pois já não há doente, portanto não é assim. Portanto, isto tem que ser informado. Os doentes têm que saber o risco que correm, mas é ver o que é que querem tratar a doença ou querem ter o risco de ter 10% de uma infecção no próximo ano. Sendo que este risco é sobretudo nos primeiros 3 a 6 meses do rituximab. Portanto, se esses 3 a 6 meses em que ele também está a fazer corticoide em dose alta, portanto, se não houver nenhuma infecção, à partida as coisas vão correr bem. Mas estarmos vigilantes e informar. O belimumab é o primeiro medicamento biológico desenhado então para o lúpus, aprovado, já existente há muito tempo, temos muitos doentes a fazer isto. É muito seguro, ao contrário do rituximab, embora interfira na mesma, eu não estou aqui a falar de mecanismos de doença, mas no mesmo eixo, nas células B, mas é muito diferente o mecanismo de ação e ele é muito seguro. Permite reduzir os corticoides e mesmo parar. Deve ser usado em associação com o plaquenol e até pode ser preciso fazer diclofenolato ou azathioprina ou metotrexato junto com este para manter a doença sossegada. Já foi recentemente aprovado também no tratamento da nefrite lúpica, portanto a nefrite que não respondeu adequadamente ao micofenolato e corticoide pode ser tratada com belimumab em segunda linha. E os doentes que mais respondem são realmente aqueles que têm tipos elevados de anticorpos e complementos baixos. E em Portugal, na verdade, é só nesses que o Infarmed nos deixa usar o belimumab. É só aqueles que têm complementos baixos e dsDNA elevado. Sendo que às vezes vamos contornar essas regras. Isto se pode dizer. O anifrolumab é o mais recente dos biológicos, aprovado em 2021 pelos americanos, em 2022 pela EMA, em Portugal chegou em 22-23, creio. Também no lúpus grave, moderada grave, sobretudo articular e cutâneo. Os doentes com lúpus cutâneo respondem muito bem ao anifrolumab, podemos estar ali a gastar azathioprinas, micofenolato ou metotrexato, que muitas vezes, melhora, mas a doença quase sempre volta e isto é muito eficaz e também é seguro. Tem aqui, sobretudo, os cuidados com a reativação do vírus da varicela, que se traduz em zona ou herpes zoster, portanto, se a doença não puder esperar um bocadinho para a pessoa receber a vacina, melhor, está bem, porque pode haver esse risco e também não queremos uma infecção chata, digamos. Então, como é que nós tratamos? Já me expliquei, eu sei. Portanto, basicamente nós estamos aqui a ouvir falar de lupínios, os lúpus mais graves e os lúpus menos graves. Só para saber, quando o lúpus é uma doença ligeira, umas articulações que doem, um cansaço, pode haver uma pequenina inflamação, mas trata-se com corticoide e plaquenol e está tudo ok. Muito bem, é assim que tratamos, que é a primeira coluna aqui. Pronto, são estas assim, só pele e articulação, mas pouquinha pele, pouquinha articulação. Que na verdade são a maior parte dos lúpus, são estes. Depois temos aqueles que são os que nos exigem mais cuidado e quase sempre estes doentes aparecem com muitas articulações inflamadas, às vezes aparece uma artrite reumatoide, podem ter também alterações das células do sangue, as plaquetas baixas, a anemia hemolítica, podem ter inflamação daquelas membranas que revestem o pulmão, o coração, fleurite, pericardite, pode ter inflamação do músculo do coração, pode ter miocardite, podem ter lesões muito de lúpus agudo, lúpus discoide, muito disseminadas, muito intensas, ou então é um doente que aparece, tem uma doença estável e de repente tem uma crise. E então nós damos corticoides, uma dose mais ou menos alta, por vezes endovenoso, e podemos dar depois, dependendo de quais são as manifestações,
um imunossupressor. Mas se isto for um doente que já está sobre isto e apresenta com um surto, nós podemos partir logo para o belimumab ou para o anifrolumab, dependendo do que é que mais está ativo naquele doente. Quando já temos rim, no rim mais grave, lá está o manifrite, confirmado com biópsia, com classe 3, 4 ou 5, neurolúpus é uma doença mais grave. E quando todos, isto aqui depois são diferenças marcadoras, isto é uma coisa depois mais de valores da anemia, valores de plaquetas baixas, a doença toda em si, e aí nós, então, além do plaquinol, dos corticoides, nós temos que partir para um medicamento com um bocadinho melhor, pode ser o rituximab, o belimumab, se for só nefrite, sem mais nada, o mycophenolate, se for neurolúpus, a ciclofosfamida, ou o rituximab, ou os dois juntos, como eu disse, que nós utilizamos. E, portanto, além das medidas farmacológicas, as não farmacológicas, como hoje tanto ouviram falar, são muito importantes. Dieta equilibrada, exercício físico, preservar hábitos de vida saudável, um sono regular, a proteção solar, sobretudo para quem tem lúpus com manifestações cutâneas, mas para os outros também é importante. A gravidez tem que ser planeada, usar uma contracepção eficaz. Todas as gravidezes devem ser planeadas, mas quando se tem uma doença crónica, seja ela qual for, isto é fundamental para termos a certeza que a doença está estável, sem atividade, que está a fazer medicação que é compatível com a gravidez e para que seja todo um sucesso, para a mãe e para o filho. Não fumar é fundamental, isto também está provado, que os doentes que fumam têm mais, além de outros riscos, têm também maior risco de ter doença mais ativa e ter mais dano e menor qualidade de vida. Ter as vacinas atualizadas, cumprir as recomendações nesse sentido e fazer vacinas que não estão no plano, de acordo com as recomendações do médico e, sobretudo, quando se vai fazer terapêutica biológica, é um conjunto de vacinas. Algumas delas são para a vida, outras são anuais, como a gripe e o Covid. Em termos de futuro, temos aqui um outro medicamento que atua nas células B, que é o obinutuzumab, que vai ser provavelmente brevemente aprovado para tratar a nefrite lúpica. Este é um estudo, um ensaio clínico que saiu o resultado no mês passado e que foi positivo para a sua utilização na nefrite lúpica, mas que deve ser muito útil certamente, porque é um primo do rituximab, mas mais sofisticado, com muito menos efeitos secundários, sobretudo ao nível das reações de infusão, e portanto temos muita esperança nisto. Isto é só uma tabela com o futuro, alguns dos ensaios estão a decorrer no nosso país, no nosso centro está a decorrer com este medicamento e com este, e portanto podem chegar até nós se assim pretenderem. E depois as células CAR T, eu falei disto ano passado, isto é só uma perspectiva de futuro, não vou perder mais tempo. E portanto deixo aqui as notas finais. Os ordenados, desculpem. Pronto, tudo aquilo que já falei é muito importante, a informação, a comunicação, preservar a saúde dentro da doença é fundamental. Cumprir a medicação é fundamental, sermos honestos todos é fundamental nesse sentido, e depois ter em conta o tipo de lúpus. A pessoa também deve saber mais ou menos que tipo de lúpus é que tem, conhecer muito bem a sua doença para também ajudar o médico e ver, ok, isto está ativo, não está ativo, vamos lá, até onde é que nós vamos com isto, estamos bem assim, queremos melhor, é fundamental. E pronto, muito obrigada.